Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Hoje, a primeira leitura, nessa terça-feira, traz para a gente justamente todo o sentido do que é a Palavra de Deus para nós. Aquilo que às vezes eu falo, que eu vou partilhando aqui com vocês. Uma coisa, antes de a gente falar diretamente do que diz a leitura, né? A gente precisa entender, e eu falava isso esses dias numa das capelas daqui da paróquia quando eu celebrava, que às vezes a gente, quando diz assim, alguém fala pra gente, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ter mais intimidade com a palavra, a gente logo se preocupa porque a gente já leu a palavra 10, 15 vezes e não entendeu nada. Isso não é o essencial. A palavra de Deus, ela não é para ser entendida, ela precisa ser acolhida, porque a leitura de hoje vai explicar justamente isso pra gente. Então essa primeira leitura de hoje de Isaías 55, vai trazer para nós o mistério de que a palavra de Deus, ela não precisa ser compreendida. Eu não preciso ler e entender tudo que está falando. Eu não preciso ler e saber o que a referência. Não, mas isso aqui corresponde àquilo, aquilo outro. A gente até se acostuma de às vezes ver uma pessoa ou outra, às vezes numa pregação, ter um entendimento daquela palavra, ter um direcionamento. Mas isso é obra e ação do Espírito Santo que quer falar alguma coisa a partir daquela palavra para alguém. Mas nós não temos essa missão, não é nosso dever, não é nossa função, posso dizer assim, não é a nossa obrigação ler a palavra de Deus e entender tudo o que ela está falando e ter clareza, ciência e sabedoria de tudo o que ela está expressando. Porque justamente a primeira leitura vai dizer, assim como a chuva ou a neve que cai do céu e não volta sem haver molhado, umedecido a terra e fecundado e fazer germinar, assim também é a palavra. A palavra que cai no nosso coração, ela vai germinar e fecundar e não vai voltar para Deus sem realizar o seu efeito. O que isso significa? Quando a chuva cai na terra, a gente não vê, por exemplo, aqui é difícil chover. Aqui é bem difícil chover, mas quando chove, eu não fico ali vendo assim, olha, tem uma semente germinando na terra. Depois que passa um tempo da chuva, ou quando a gente rega o jardim, o quintal, depois que passa um tempo da chuva, a gente começa a ver umas coisinhas brotando. Mas não é automático, não é no mesmo dia, regou e vai aparecer. Então, assim também é na nossa vida. Só que o que passa é que o contato constante, o contato contínuo com a palavra vai fecundando o meu coração. Eu não estou vendo. Desculpa. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas a obra está acontecendo. E de alguma forma, aquela palavra vai fecundando meu coração e me transformando. Da mesma forma que nós vamos ver que no evangelho de domingo passado, Jesus respondeu às tentações do demônio com a palavra de Deus. A palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra diz, nem só de pão o homem viverá. A palavra diz, qual era a outra? A palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E só a ele, não tentarás o Senhor teu Deus, e depois só a ele adorarás, né? Só ele será seu Deus e só ele adorarás. Então, ele responde com a palavra de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu alimento meu coração constantemente com a palavra, essa palavra vai sair dos meus lábios. Então, o objetivo da palavra não é tanto que eu entenda. O objetivo da palavra é mais me abastecer, me encher, para que ela possa sair dos meus lábios. Ao invés de sair reclamação, murmuração, lamúrias e outras coisas, que eu me encha da palavra para que ela possa sair, então, dos meus lábios. O Evangelho, a gente está no Evangelho de Mateus, ele vai dizer para a gente nesse Evangelho que não importa, nesse Evangelho, não importa a quantidade de palavras que usamos, porque ele vai condenar os pagãos que dizem muitas palavras, falam, mas são palavras muitas vezes vazias. São orações que não têm intensidade, não têm intimidade, O que o Senhor ele quer de nós não é quantidade de palavras, mas é qualidade das palavras que usamos, é intensidade. Intensidade
Não no volume da oração, porque, por exemplo, se eu gritar, não é isso. É intensidade no sentido da entrega. Intensidade no sentido da abertura do meu coração. Intensidade na abertura da intimidade que eu estou buscando. Porque, por exemplo, quando eu vou falar com um estranho, eu falo cheio de vergonha, né? A gente fica cheio de dedo para falar, né? Mas quando a gente encontra um amigo, a gente, né, nem mede as palavras, a gente só vai falando e fala o que está sentindo, fala com verdade, fala de maneira sincera, não floreia, né, as coisas, exceto quando a gente está mentindo ou querendo enganar, e a gente dá uma floreada. Assim também tem que ser com Deus, de maneira sincera. Então não necessita muitas palavras, ele não quer quantidade de palavras, mas quer sinceridade, quer profundidade de coração, quer entrega. Também a gente precisa... Ele vai nos dar uma catequese pelo Pai Nosso, a catequese de como a gente deve rezar. Então a nossa oração precisa começar reconhecendo quem é Deus na nossa vida, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a grandeza dele e, consequentemente, a minha pequenez, reconhecendo o poder que ele tem e a baixeza, né, e a inferioridade que eu sou. Então eu começo a minha oração enaltecendo a Deus e me colocando no meu lugar, me colocando no lugar de necessitado, de humilde, daquele que precisa de Deus. Depois disso, eu preciso também pedir a Ele perdão pelas minhas faltas, pela minha ignorância, pela minha indigência, pela minha limitação e pela minha fraqueza. E depois eu faço os pedidos, então, que eu necessito. E aí é interessante que tem uma oraçãozinha também que é antiga na igreja, que é uma base para tudo isso, né? Que ela vai dizer: obrigado, perdão, ajuda-me mais. Então, ou seja, obrigado, reconheço a grandeza de Deus, reconheço que Ele é digno de todo louvor e de toda honra, por isso eu agradeço por tudo que eu tenho, ou até pelo que eu não tenho. Peço perdão pelas minhas faltas, pelas minhas dificuldades, pela minha preguiça, pela minha fraqueza. E depois, ajuda-me mais. Ajuda-me a ser mais santo, né? Como São Carlos Acutis vai dizer que a primeira coisa e mais importante que temos que pedir a Deus é a graça de sermos santos. Porque, entenda, às vezes a gente pede vencer um pecado, a gente pede sair de uma situação. Mas se a gente pede santidade, que é muito maior, a gente não tem como ser santo sem vencer o pecado. Não tem como ser santo sem sair das situações. Então, a primeira coisa, como diz São Carlos Acutis, e a principal coisa que devemos pedir sempre a Deus é a graça de sermos santos. Então isso é o ajuda-me mais, ajuda-me a ser mais santo, ajuda-me a ser mais de Deus, ajuda-me a caminhar, ajuda-me a ir adiante. Então essa tem que ser a nossa graça. Então por isso, vamos rezar então por essa direção de Deus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela tua grandeza, pelo teu amor e pela manifestação do teu poder no meio de nós. Te agradecemos, Senhor, por todas as graças e dons que nos são regalados, que nos são dados, né? Que são postos em nossa vida e no nosso coração. Também te pedimos, Senhor, perdão por tantas faltas. Tantas vezes somos preguiçosos, omissos, quantas vezes não te escutamos, não te buscamos como deveria, não contemplamos a sua face como deveríamos contemplar, não rezamos, não lemos a tua palavra, Senhor. Mas te peço, ajuda-nos a ser mais santos, Senhor. Ajuda-nos a crescermos em santidade, em amor a ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração sincero e verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes e fazermos a diferença nesse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.